Oi, gente. Paulo pediu silêncio porque ele iria falar ao público que estava ali na sinagoga, né? Também eu peço silêncio para você, preste atenção. Estamos aqui em mais uma manhã, mais um dia na nossa jornada Atos dos Apóstolos e estamos avançando. Capítulo 13, agora no versículo de número 17, depois de pedir silêncio, Paulo inicia o seu discurso e diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu aos nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Interessante notar nesse versículo 18 que muitos dizem que no original diz assim: e os educou no deserto por espaço de quase 40 anos. Vamos ficar aqui com essa tradução: os educou no deserto. Deus, ele muitas vezes usa o deserto para nos educar. Na verdade, eu não vou dizer muitas vezes. Deus usa o deserto para nos educar, para nos alinhar com o seu caráter, com os seus pensamentos, com a sua doutrina, com a sua vontade. Que realmente nós viemos desse Egito chamado mundo muito mal educados espiritualmente, vamos dizer assim, com muitos costumes errados, pensamentos, ideologias erradas, e nós precisamos ser educados por Deus. E às vezes você passa por um deserto na sua vida e você não percebe que Deus está usando aquilo para te educar, para te alinhar espiritualmente, porque você estava ou está meio desalinhado, desalinhada. Isso mesmo, eles lá no Egito aprenderam feitiçarias, magias, tantas outras coisas que não combinavam com uma vida verdadeiramente servindo a Deus. Então eles precisavam ser educados. E aí Deus pega aquele tempo de isolamento da sociedade lá no deserto para educá-los. Então entenda que muitas vezes você está passando por um deserto e Deus está usando esse deserto para educar, para alinhar você espiritualmente. Deus precisa você alinhado, alinhada, para que Ele possa cumprir na sua vida aquilo que Ele quer cumprir lá na frente. Então tenha paciência. Paulo fala sobre isso e diz no versículo 19: e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão de Benjamim. Então você veja que Paulo faz uma declaração, uma descrição, desde o Egito, a saída deles, passagem pelo deserto, aí passa pelos juízes, passa pelo primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então Paulo, ele começa a expor ali o seu pensamento com conhecimento de causa. Ele mostra que ele sabe realmente do que ele está falando, e que a história de Israel, do povo, ela não pode ser renegada. Paulo queria apresentar a Cristo, mas primeiro ele começa com seus argumentos, falando, declarando tudo que o povo passou no Egito, no deserto, até a chegada dos reis de Israel. Conhecimento de causa. A Bíblia diz que nós devemos saber apresentar as razões da nossa fé. Por isso que é tão importante você ler este livro diariamente, consultá-lo, meditá-lo, consumi-lo espiritualmente falando, porque você precisa apresentar a sua fé com propriedade. As pessoas precisam saber por que você defende Cristo, a doutrina cristã, a palavra de Deus. As pessoas precisam ter convicções de que realmente você tem argumentos para poder apresentar a sua fé. A Bíblia fala que nós precisamos aprender, estar prontos para defender e apresentar as razões da nossa fé. E Paulo mostra isso com muita clareza. Depois ele vai estender mais o seu discurso, mas aqui a princípio o que eu quero mostrar para você: ele não chega lá simplesmente falando de Jesus, apresentando um Cristo que aqueles homens com certeza a princípio rejeitariam. Não, ele mostra argumentos, ele mostra verdades e ele relaciona a vida de Cristo com tudo aquilo que aquelas pessoas passaram. Leia sua Bíblia, aprenda a defender sua fé e, acima de tudo, o Espírito Santo, que te capacita, que te reveste a cada dia, ele vai te dar condições de usar as palavras certas, o conhecimento certo, para você poder expor a tua fé e as verdades eternas. Que Deus te use
nessa propriedade. Amém? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos usar com sabedoria, com inteligência, com unção, para que nós possamos apresentar as razões da nossa fé e assim, não nós, mas o Teu Espírito que em nós habita, convencer aqueles a quem levamos a Tua palavra. Lá estava Paulo mais uma vez, levando a Tua palavra com argumentos e acima de tudo, com a unção do Teu Espírito, convencendo e convertendo aquelas pessoas para a glória do Senhor. Então encha todos, Deus, do Teu Espírito Santo, é a minha oração em nome de Jesus. E você sela dizendo amém, deixa o seu like, hein? Comenta, compartilha, a jornada continua, gente.